Qualquer coisa na vida é preciso estar ou se sentir pronto. Mas para iniciarmos a vida, é necessário que todo o processo de formação esteja completo. Muito boa tarde, eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e sejam bem-vindos ao primeiro Você Bem Melhor de 2026. E hoje nós vamos entender o valor da fé e a capacidade de superação quando nos dizem que há apenas 1% de chance. Mas antes da gente conhecer a nossa convidada e falar sobre o grande tema de hoje, eu quero saber se você está nos acompanhando, se você está com a gente, aquela velha pergunta, está com a gente? Está vendo o nosso Instagram? Então pega aí o seu telefone, o seu computador, abre no Instagram, @dr.rodrigogurgel, que lá nós temos todos os programas, todo mundo que já passou aqui no ano de 2025 e vamos ter também aqueles que vão passar nesse longo e caloroso ano de 2026. E você lá, você fala para mim se você está gostando do programa, o que você está achando, quais são os temas que você quer ver aqui. E se você conhece alguma história ou já passou por algum momento da sua vida que foi difícil encontrar o diagnóstico, mas que conseguiu e vem aqui que a gente quer muito conhecer. E o Brasil, todo mundo precisa saber como faz para fazer essa jornada de superação. E nesse momento, aqui nos nossos estúdios, nós vamos agora receber a nossa convidada Vanessa Barreto Freire. Vanessa, olá, seja doutor, muito tudo bem-vinda, bem? tá? Obrigada. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando essa história de superação, tá? Essa disponibilidade, deixar todo mundo a par e alertar também o pessoal de casa. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Vamos lá, o sofazinho é seu e vamos conversar sobre o que aconteceu nessa vida, quando tudo começou, como toda boa história, né? Então me fala, Vanessa, como é que tudo começou? Quando começou? Quando começou? Vamos começar então por partes. Sim. Há 9 anos atrás, sempre quis ser mãe, né? E numa viagem, começo a passar mal e me diagnostiquei com uma infecção urinária. E precisei retornar dessa viagem e passar pelos médicos. E nessa No meio da viagem... comecei a passar mal. Caramba, foi uma infecção bem Sim. forte, então, porque você teve que voltar. Não, mas é que eu me diagnostiquei com a infecção urinária. Você fez. Não Entendi. eu me diagnostiquei. Tá. Eu acho que então eu tenho, né? Então vamos embora. E aí voltei da viagem, melhorei. Falei, poxa, tomei água, acabou, né? Foi só para voltar mesmo. Para voltar. E aí chegaram alguns familiares de outras cidades em nossa casa e comecei a passar mal de novo. Falei, olha, vou passar no médico agora, tomo uma injeção, uma medicação, vou voltar para casa ótima. E lá fiz uma sequência de exames. E num deles veio a notícia. Da gravidez. Era a primeira gravidez? Não, minha segunda gravidez. Ah, então já estava naquela expectativa de quero mais um. Foram quantos anos de diferença? 16 anos. Ah, como se fosse uma gravidez. Você esqueceu mesmo, né, de tudo que tinha acontecido da primeira gravidez, falar, sim. Quero relembrar. Sim, quero relembrar, quero sentir o gostinho de ser mãe de novo, Isso. né? E aí, eu descobri, eu já estava com 4 meses de gravidez e o inesperado aconteceu. Com 5 meses, ele nasceu. Entendi. E aí, como é que foi? A gravidez correu normal? Não, eu precisei ficar internada porque nesses dias em que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, nessas semanas que antecedia os 5 meses, eu descobri que a minha gravidez era de risco. O meu útero não suportava o peso da criança. Mas tinha uma justificativa para isso? Alguém te explicou por quê? Não teve explicação, até porque foi 1 mês, né, da descoberta até o parto, né? E você fez algum exame qual foi o exame que você fez para constatar que realmente, assim, não havia esse suporte? Olha... Ou o médico conversou? Como é que foi? Só para o pessoal de casa entender. Sim, vamos lá. Então, eu comecei sim a fazer o pré-natal. Eu dizia ao médico, eu sentia muitas dores mais pélvicas, assim. E ele falava que não, era normal, que muitas grávidas tinham essas coisas. Sim. E eu falei, tudo bem, tá normal. Até porque eu queria que a minha gravidez fosse normal e tranquila, né? Sim, toda mãe toda espera mãe. isso. Que a gravidez, ela vem porque você tem saúde, né? Sim. Não porque você não a tenha, né? E aí, numa das noites eu passei mal, fui até o hospital
que foi até o hospital onde nós tivemos o Lourenço. E lá a médica falou, olha, o seu útero, ele está tão fininho, tão fino, que o seu útero não suporta o peso da criança. Então, conforme a criança vai crescendo, vai nascer, não tem o que fazer. Porque o correto é fazer é cerclagem que fala, né? O senhor que sabe melhor dessa área. E não tinha como mais fazer porque já estava com 4 para 5 meses. Então, o correto é fazer bem no início, né? Dessa cerclagem. Você pegou também já, assim, descobriu já mais na frente, mais avançado, né? Sim, já estava 5 meses, sim, né? Sim, alguns exames que são preditivos que você tinha que fazer já não dava mais tempo. Não dava tempo de fazer, né? Mas que gravidez escondida foi essa? Pra mim foi assim uma super... Como é que você não descobriu essa gravidez antes? Porque eu acho que a mãe, quando ela quer engravidar, ela cria tanta expectativa na gravidez e todas as vezes que a gente não engravida, é uma frustração tão grande, a gente se sente assim tão... diminuída como mulher, que às vezes a gente não passa a não ter tanta percepção quando a gente não consegue. Então, na realidade, eu não percebi mesmo, nenhum momento. E eu só fui perceber quando realmente ela estava passando mal, com algumas outras coisas, e que fui descobrir. Mas te deram nem a opção, por exemplo, você tem que ficar deitada para que... Né? Quando eu passei nesse hospital, eles falaram, a partir de agora você está internada. Então, eu fiquei internada até o nascimento dele. Até o nascimento. Então, era cadeira de roda, alguém para dar banho. Não houve nem a possibilidade, assim, vou para casa e fico deitada em casa? Não, porque o estado era tão grave que ele poderia nascer a qualquer momento. Então, o que o hospital falou, como ele poderia nascer a qualquer momento, na situação em que eu estava, o certo era eu ficar no hospital com acompanhamento, com as medicações que eu precisava tomar, porque se ele nascesse naquele momento, ainda ele tinha alguma chance de vida. Porque a chance que ele tinha de vida na minha barriga era 1%. E depois que ele nasceu, era mais 1%. Entendi. Então, a luta pela sobrevivência e pela vida era muito, tanto minha quanto dele. E como é que você ficou nesse momento que você recebe a notícia de que está tudo muito fino, que pode nascer a qualquer momento, que existe um risco? E aí? Eu acho que para toda... A Vanessa de 16 anos e a Vanessa mulher. É muito difícil. Você saber... como mãe, como mulher, separar isso. Porque nesse momento você não consegue separar. Você não consegue separar a Vanessa mãe e a Vanessa mulher. Não tem como, porque o seu emocional é alto e baixo. É uma constante oscilação de sentimentos, né? É muito difícil, é doloroso, porque você não sabe se você vai ter seu filho ali nos braços ou não, né? Você não sabe. É uma incerteza, uma insegurança, muitos medos ali que a gente vive, né? E por isso que é tão importante a gente ter um familiar, uma rede de apoio junto com a gente nesse momento. E nesse momento, para ajudar, eu não tive essa rede de apoio. Nossa, sério? Não tive, porque minha mãe não morava aqui e as minhas irmãs também não. E o Lourenço, ele nasce quando? Depois de algumas semanas que eu já estava internada. Que dia que isso aconteceu? Eu me recordo bem bonitinho desse dia, porque foi um dia assim em que a enfermeira chegou em mim e falou assim, olha, pede para alguém trazer umas revistas de fofoca, hoje você tá muito tristinha. E aí eu realmente estava mesmo, esse dia eu amanheci já não me sentindo muito bem, não conseguia almoçar. Então, como o meu estado era mais grave, as enfermeiras ficavam sempre me monitorando, sempre ali perto, sempre fazendo a escuta do bebê. Entendi. Então, era um monitoramento assim 24 horas mesmo, um cuidado, entendi. Sabe? E esse dia eu comecei a sentir umas dores diferentes. E aí eu lembro que era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu tô sentindo umas dores estranhas, alguma coisa que não tá normal. E aí ela falou, olha, eu vou avisar a médica. E nesse que vou avisar a médica, mudança de turno. Mudança de turno de médico. Espera o outro chegar, demora, passa plantão, vamos ver como é que fica. É bem isso. Né? E aí as dores começaram a vir. E aí a médica veio rapidamente e falou, olha, ele está entrando em trabalho de parto agora, nesse momento. Aí a minha cabeça virou uma loucura. Aí a gente vai dar uma segurada que a gente vai conversar já. E você de casa está acompanhando a gente, o que você está achando do nosso programa?
pega lá o seu celular, o seu computador, abre o seu Instagram, coloca @dr.rodrigogurgel, que eu quero ouvir o que você tem para falar, eu quero ouvir a sua história. Conhece alguém? Manda pra gente a história. É algum profissional da saúde ou algum profissional que acompanhou alguém que superou algum problema? Manda pra gente que a gente quer conhecer você também, tá bom? Já já a gente volta para continuar a história da Vanessa e do Lourenço. Aguarda só um pouquinho. Estamos de volta com você bem melhor aqui pela TV Aparecida e hoje nós estamos ouvindo e conhecendo a história da Vanessa e também do Lourenço. A Vanessa, ela já mãe, há 16 anos, tinha muita vontade de engravidar. E aí, numa viagem, ela se autodiagnosticou ali com uma infecção urinária por causa de algumas dores e resolveu voltar. Depois de procurar alguns médicos, de uma leve melhora, ela descobriu que ela estava grávida. Mas, junto com essa gravidez, veio um pequeno drama. A parede do útero estava muito fina, não sustentaria o bebê e ele poderia nascer a qualquer momento. E para ajudar a gente a desvendar esse mistério e saber, né, o que a Vanessa tinha, mas principalmente o que o Lourenço tinha, eu recebo aqui o Dr. Gregório, especialista em ginecologia e obstetrícia, Dr. Gregório Acácio. Muito obrigado, prazer enorme. Obrigado por estar aqui. Prazer. Fala com o pessoal de casa, onde a gente encontra, rede social, hospital, consultório, como é que a gente faz? Bom, eu tenho uma rede social minha, né, Gregório Acácio, e tem a da própria clínica, que é a Ecos Diagnósticos, né? E na rede a gente pode responder perguntas se vocês tiverem a respeito desse tema ou alguma coisa que tenha a ver com medicina fetal, que é a área com quem eu atuo. Maravilha! Vamos lá então para a gente desvendar esse mistério aqui da Vanessa? Pode sentar, fica à vontade. Então vamos lá, gente. Na verdade, a história é mais do Lourenço do que da Vanessa, né? Ela está aqui falando com a gente. Então, para você ficar mais à vontade e o Dr. Gregório poder discorrer aqui com a gente, vamos falar qual era o diagnóstico aqui do Lourenço, na verdade, / Vanessa. Prematuro extremo, né? Então, é uma coisa que todo mundo fala assim, bebê prematuro. As pessoas encaram a prematuridade como algo muito normal, muito corriqueiro. Mas a gente sabe que, assim, embora seja normal em alguns casos, né? Tem crianças que nascem prematuras. Explica para o pessoal de casa o que é o prematuro extremo e qual é o risco, não só do prematuro extremo que a gente vai discorrendo aqui, mas da prematuridade, para não acharem que é uma coisa comum. Bom, Vanessa, olá, muito prazer te conhecer. A prematuridade, na realidade, é todo o nascimento que acontece, Rodrigo, com menos do que 37 semanas. Mas é óbvio que quanto menor essa idade gestacional em semanas, que é o que a gente fala, mais grave é essa prematuridade. Então, a gente subdivide essa prematuridade. Entre 34 e 37 semanas, a gente chama de prematuro tardio. Abaixo de 34 semanas até 32 semanas, a gente chama de um prematuro precoce. E um extremamente prematuro é aquele bebê que nasce abaixo de 28 semanas. Então, a gente tem algumas classificações. Certo. E aí? E aí nasce o Lourenço. O Lourenço Você sente aqui, ele nasce. Ele nasce com 25 semanas, Nossa. pesando 740 gramas. No cálculo do hospital, né, ele seria 606 gramas quando a médica fez os cálculos, né? E aí, quando você para pensar, 606 gramas, você fica meio desesperado. Era muito baixo. Um saco de açúcar, um saco você... de arroz, né? Sim. Você olha... Aí, isso me deixou, assim, bem pensativa em relação a 606 gramas, mas eu acho que o momento em que eu vi o meu filho a primeira vez foi mais impactante, porque ele estava dentro de uma caixa de luva, enrolado com filme, aqueles plástico filme, porque não mantinha temperatura. Era um bebê muito... bebê extremo, né? Era muito pequenininho, tinha muita coisa para desenvolver que não foi desenvolvida, né? Que precisava amadurecer, né? Isso. Então, isso eu acho que ele jamais vai sair da minha memória, aquele momento em que eu vi na caixinha de luva, tão pequenininho, né? E eles te mostraram no parto? Como é que foi isso? Assim, no parto... Só por curiosidade, né? No parto, eu não pude vê-lo, né? Foi normal? Foi normal, foi normal. Eu entrei em trabalho de parto normal. E eu não pude vê-lo. Eu fui ver o Lourenço depois de aproximadamente de 8 a 10 horas que ele nasceu. Que aí eles me chamaram e falaram, olha,
o bebê tá lá, você precisa ir lá na UTI conhecer o seu filho. E ele sempre me perguntava, você tá entendendo o que está acontecendo? Eu acho que por causa da gravidade e da situação em que ele se apresentava. Não só entendendo, mas estou sentindo, né? Tudo, porque ali não tem como, né? E como eu acho que eu também estava muito cansada, tomando muita medicação até para segurar esse parto, né? Até o momento do nascimento, eu entrei na UTI, quando eu vi na caixinha de luva, eu estava entendendo, mas eu acho que não tinha caído a minha ficha. Porque aí quando os médicos nos chamam para poder conversar sobre tudo o que estava acontecendo, cai a minha ficha. E quando essa minha ficha cai, a situação, eu me desespero. E o que eles falam? Então, que era 1% de chance dessa criança sobreviver. Uma UTI tem as superbactérias, o doutor pode falar, né? E fora os outros tipos de sequelas que poderiam vir com essa prematuridade. Porque não é só nascer prematuro, são que a prematuridade pode trazer para o seu filho, né? Então, ele teve hemorragia no intestino, no pulmão. Então, foram uma sequência de coisas ali que poderia ainda ocorrer com ele na UTI. Né? E eu acho que o doutor poderia falar muito mais. O que essa miudinha, assim, essa criancinha pequena, o que ele tem desenvolvido, o que ele não tem? Quais são as chances, que ela falou 1%, né? Quais são as sequelas reais que podem acontecer diante disso? Então, quando a gente fala em prematuridade extrema e a gente tem esse conceito da idade gestacional, mas obviamente vem atrelado à idade gestacional o peso do bebê. Sim. Então, quanto mais prematuro em idade gestacional em semanas, menor é esse peso. Se a gente tivesse que escolher alguma coisa, é melhor que você tenha um peso maior, né? Uma idade gestacional maior, com o mesmo peso. Então, Sim. um bebê que nasça com 700 gramas, mas nasça com 30 semanas, Sim. ele tem os mesmos 500 gramas ou 600 gramas. Se ele nascesse com 28 semanas, seria mais grave. E o que a gente comenta é que o desenvolvimento do bebê se assemelha muito, para fazer uma metáfora, com o desenvolvimento de uma fruta. Então, se você tem, por exemplo, uma banana que ela está verde, e você tirar ela do cacho e colocar numa balancinha de cozinha e ela pesar 50 gramas, essa banana está verde e pesa 50 gramas. Passa uma semana, essa banana vai pesar os mesmos 50 gramas, só que ela vai amadurecer. Então, a idade gestacional, mesmo que eu não tenha ganho de peso, e aí é uma outra alteração que pode acontecer, que são as restrições de crescimento fetal, eu vou ter mais tempo de gravidez, mais desenvolvimento das estruturas. O ambiente uterino é a melhor UTI que existe, porque o bebê fica dentro do líquido amniótico, respira pelo cordão umbilical, se alimenta pelo cordão umbilical, então ele não precisa de pulmão, ele não precisa de intestino, porque ele não come comida. Sim. Agora, se esse bebê nasce, todas essas funções que a placenta e a mãe exerciam para ele vão ter que ser exercidas pelo próprio bebê. E se ele for uma fruta verde, ele não vai ter condições de fazer isso. É tudo micro e tudo sem preparo, exatamente, né? Para sem aguentar maturidade. isso, para aguentar o que tem que fazer. Caramba, e quanto tempo durou essa jornada? Foram 3 longos meses de UTI. Nessa UTI, o doutor falando sobre o pulmão, o pulmãozinho dele ficou todo estriado, igual a gente tem Sim. estrias. O pulmão dele tinha, porque tirava a radiografia direto, né, raio-x, né? E a gente via as estrias, o machucadinho que ficava. Então, era monitorado bem, assim, perto mesmo, porque era o único bebê ali tão prematuro extremo e que poderia acontecer, mudar tudo da noite para o dia, né? Porque as intercorrências, elas acontecem, assim, o dia todo, né? E, às vezes, a gente chegava, a intercorrência era com ele ou com outra criança. Então, a UTI... por mais que foram 3 meses em que eu fiquei na UTI, foram 3 meses também de muito aprendizado, né? Porque aí a gente começa a tentar entender o que aconteceu, a causa do que aconteceu, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer por aquele bebê que está ali na UTI, né? Muitas das vezes a gente não pode fazer nada, a gente só pode olhar. Porque nem tocar, isso que eu ia te nem perguntar, cheirar. como é que fazia? Então... Aí eu só pude, desculpa mencionar, mas é porque ainda a lembrança, ainda existe cicatrizes, né? Claro. Elas foram cicatrizadas, mas elas estão aqui, né? Sim. E eu não pude tocar o Lourenço quando ele nasceu, eu não pude amamentar, mas eu estava ali com ele. Sim. Muitas das vezes eu chegava às 6 da manhã e ia embora 2 da manhã. Eu não conseguia ir para minha casa e deixar o meu bebê lá.
E a minha sorte que o hospital dava essa estrutura para as mães que estavam lá, sabe? Então, eles nos davam almoços diferenciados, porque o Lourenço teve intolerância por ser muito prematuro, né? Então, minha comida era toda diferenciada, cuidada pela nutricionista, para que ele não tivesse outros riscos ali dentro, né? E assim foram se passando esses 3 meses aí de muita luta. A gente conseguiu fazer o bebê canguru, que foi assim, é um momento mágico. Eu acho que é um momento assim fantástico, né? Que a medicina trouxe, esse cuidado de você poder ficar com seu filho, de poder tocar, mesmo com todos os aparelhos, ele ligado. Eu lembro que a enfermeira falava, Vanessa, relaxa, calma, a gente vai colocar. E aí eu ficava preparada, mas eu não conseguia me mexer, porque eu tinha medo de algum fio soltar e de faltar o ar, sei lá, de acontecer alguma coisa, sabe? Então eu ficava assim, mas era tão bom sentir aquele coraçãozinho junto com o meu. Ali, né? Eu poder falar, ai, é meu, vou levar uma hora, eu vou levar embora pra mim, sabe? Claro. Até chegar o momento em que a gente consegue e recebe a notícia de que ele estaria, que eles iam fazer um teste de tirar todos os aparelhos do Lourenço ia tirando aos pouquinhos, né? E ia deixar ele tanto tempo sem respirar com o aparelhinho pra ver se ele conseguia. Até a gente conseguir ir para um quarto. E mesmo assim, a gente não foi liberado ainda. Sim. Lá foi todo o monitoramento, né, com ele lá, para ver se ele poderia ir para casa, ter sucção confortável, né, para que ele pudesse mamar em casa, né. E eu digo que foram momentos muito importantes, porque fazem muita diferença o preparo desses enfermeiros que nos recebem, que cuidam de nós, desses bebês prematuros, né? Porque são momentos tão difíceis, momentos assim tão impactantes na vida tanto do bebê quanto da mãe, do familiar que está lá dentro, né? Maravilha. Eu já quero perguntar alguma coisa, mas só para a gente conversar com o pessoal de casa rapidinho. E você de casa, está acompanhando a gente? Então pega aí o seu celular, pega o seu computador, abre o seu Instagram, coloca lá @dr.rodrigogurgel. Lá tem todos os nossos programas, todos os temas que já foram discutidos. E eu quero saber o que você está achando do programa, qual é o tema que você gostaria de ver aqui. E se você conhece alguém que passou por uma história difícil, ou você mesmo, manda pra gente quer conhecer a sua história. E lembrando que se você tem algum paciente, você é profissional da saúde e conseguiu mudar a história de vida de alguém, a gente quer conhecer você também. Fala com esse paciente, traz ele aqui, vem você. Nós queremos conhecer quem operou esse milagre e mudou para melhor a vida de alguém. E agora não sai daí não, que nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta e nesses primeiros dias do ano, muita gente aproveita para olhar com carinho para a sua própria vida. O que queremos manter, o que queremos mudar e o que desejamos fortalecer. Aqui no nosso programa a gente acredita que cuidar da vida passa também por cuidar do outro. É isso que a família dos devotos faz todos os dias. Além de manter o santuário acolhedor para todo mundo que chega, essa família tão generosa ajuda a sustentar 12 projetos sociais que levam dignidade e esperança para muitas pessoas. E se você sente que é o momento de dar um passo a mais e de contribuir com algo que realmente transforma, eu te convido para conhecer essa missão. Ligue 0300 210 1210 ou acesse a12.com/Família dos Devotos. Participar e estender a mão é também transformar vidas e transforma essas vidas junto com a gente. E agora a gente vai continuar aqui com a história da Vanessa, com a história do Lourenço, né, com o Dr. Gregório, que eu vou perguntar nesse momento. Como é a condução desse caso, né? Porque ela estava ali realmente junto com o Lourenço, né, tendo toda essa sensação. E o que fazer? Como é essa alimentação? Como é esse suporte? Em que momento tem-se a certeza de que há um amadurecimento, uma maturação de todos os órgãos para falar, agora vamos tirar daqui e vai embora? Sim. Eu acho que assim, só retomando, né, as causas da prematuridade, uma delas, que provavelmente foi a da Vanessa, é a incompetência do colo do útero, que a gente chama de incompetência cervical. Perfeito. E aí o colo não conseguiu sustentar essa gestação e aí houve esse nascimento. E como eu estava dizendo, um bebê muito prematuro, ele não tem condições de fazer as funções. Então, quando ele nasce, ele é entubado para poder respirar e mesmo entubado, corre-se o risco de não conseguir uma boa oxigenação, porque o oxigênio está chegando lá dentro, mas o pulmão está preparado para jogar esse oxigênio para dentro do sangue do bebê. E esses são os desafios. Existem medicações que se fazem para isso, que melhoram esse funcionamento do pulmão, e esse bebê tem que ficar durante esse período entubado para poder respirar. Outra
coisa que ele precisa é ser alimentado inicialmente pela veia. Porque se eu colocar o alimento, mesmo que eu coloque o alimento direto no intestino desse bebê, o intestino também não está pronto para poder fazer essa digestão desse alimento. Então, a gente chama isso de nutrição parenteral. Então, esses bebês ficam em nutrição parenteral. E assim você vai controlando todas as funções que o bebê não consegue controlar. Como a Vanessa mesmo disse, esses bebês, muitas vezes, eles fazem hipotermia. Quer dizer, como eles são muito magros, eles não têm uma camada gordurosa e eles não conseguem controlar a temperatura deles. Então, eles têm que ficar dentro de um berço aquecido, na realidade, uma incubadora, que consegue manter essa temperatura. E então a gente vai simulando tudo que o ambiente uterino fornece para esse bebê, mas não com a mesma qualidade. E por isso são os grandes desafios, né? Eu tenho riscos de um bebê que está com um tubo dentro da traqueia por um longo período, de que ele tem uma infecção, como a Vanessa comentou. E o ambiente hospitalar, por ser um ambiente hospitalar, as bactérias que tem em todos os ambientes também existem na UTI. Só que as bactérias que estão lá são bactérias resistentes, porque as que eram fracas foram sendo dominadas pelos antibióticos. Então você vai tendo uma seleção de bactérias mais agressivas. Então a gente tem um desafio a mais em relação às infecções. Então vejam que são inúmeros desafios para cada um dos órgãos, pulmão, para o próprio coração, que ainda é uma bomba que não tem tanta força, e uns efeitos colaterais do que a gente tenta fazer com o tratamento. Por exemplo, esse bebê tem que receber oxigênio em grande quantidade. E o oxigênio em grande quantidade não é bom para um prematuro, para a retina de um prematuro. Então, esses bebês correm o risco de ter o que a gente chama de retinopatia da prematuridade, que é uma complicação desses bebês prematuros. São muitos pequenas desafios, coisas ali que não terminam de forma alguma na internação desse bebê. São bebês que precisam ser estimulados ao longo dos próximos meses e anos de vida, e existem hospitais, como no que eu trabalho, em que você tem equipes especializadas em segmentos de prematuros. Entendi. Porque eles são crianças que precisam de cuidados especiais para que elas tenham um desenvolvimento adequado. Rapaz, é muita coisa. A gente acha que é só assim, é nutrir, é esperar amadurecer. Mas dentro daquilo que você tem que oferecer, você tem que tomar cuidado para não ser em excesso, para não prejudicar, né, a maturação de alguma coisa, não prejudicar o órgão por uma vida inteira. Que dia que o Lourenço nasceu? Lourenço nasceu dia 10 de novembro de 2016. E que dia que vocês saíram com ele? Nós saímos, foi em março, agora eu não me lembro a data de março, mas foi bem no começo do mês que a gente teve. Passou por todo esse tempo ali. Por todo esse tempo. E como é que está ele hoje? Hoje, graças a Deus, é aquilo que o doutor falou. A gente saiu da UTI, mas ainda assim, a gente continua ainda com alguns especialistas, que é muito importante, como neuro, pediatra, fisioterapia, psicomotricidade, né? Ele não teve sequelas graves, mas ele é diferente. Eu acho que assim, toda mãe que tem um bebê prematuro, ela jamais deve comparar o seu filho. Os nossos filhos são únicos, né? São crianças únicas, então não deve ser comparado de forma nenhuma. Cada criança tem o seu tempo, né? Sim. De aprender, de falar, de fazer toda a sua essa parte, né? Hoje o Lourenço tem 9 anos, né? É uma criança perfeita, né? É uma criança que tem muita saúde, né? Mas ainda a gente faz todo um acompanhamento por fora. Perfeito. Né? Vanessa, a gente já está terminando o programa, né? É um programa que, na verdade, como eu falo para todo mundo, o programa é seu e do Lourenço, na verdade, né? E aí, para vocês escreverem essa nova história, a gente entrega para vocês um livro de memórias. Eu não sei, e eu acho que o doutor Gregório também, a gente não sabe mensurar, embora ele passe por isso, né, diariamente ali, com constância, o quanto dói para uma mãe não conseguir fazer o que você fez. Porque é o sonho de toda mãe que quer ter o seu filho, é colocar o seu filho no colo, trazer ele para casa. E quando eu li a sua história do Lourenço, o que me impressionou foi quando você falou que era 1% de sobreviver antes e 1% de sobreviver depois, né?
E assim, a história do Lourenço, ela começa como uma história de desafios. Sim. Você falou, o Lourenço é especial. Eu não tenho dúvida disso. Ele é especial porque desde antes de chegar, ele já mostra para o mundo que existem dificuldades, né? E ele chega enfrentando essas dificuldades e ele ultrapassa essas dificuldades. A sua história do Lourenço são histórias cheias de camadas. Sim. Primeiro, que a gente não conhece o tamanho da força que existe dentro do menor ser que a gente pode conhecer. E ele realmente era muito pequenininho, né? Pelo que você falou. E a gente não sabe qual é a força que aquela criança que nem raciocina ainda pode ter. A gente não sabe qual é a força que uma mãe carrega até que ela tenha que enfrentar isso tudo. Deve ser muito difícil. Você não conseguir sentir aquele calor, você não conseguir sentir aquele coração. Mas você mostrou pra gente o seguinte, que amar não é estar grudado. A gente às vezes está distante e a gente fala assim, poxa, eu gosto tanto de você, mas eu não estou perto de você. Mas não tem problema, porque é de longe que você pode me dar a energia do amor e estar perto, às vezes colado, não quer dizer nada. Vocês eram separados por uma caixinha ali de acrílico, de vidro, enfim. Mas vocês estavam juntos por um bem muito maior. E você teve a bênção, né, do Lourenço nascer de novo, quando vocês foram para casa. Sim. E hoje, como você falou, ele tem 9 anos e vocês mostram pra gente começar o ano bem, a força de uma família, a força de um amor, a força que às vezes, como eu falei, um ser muito pequeno tem e que a gente também tem, mas a gente não consegue mensurar, a não ser que a gente precise dela. Sim. Mas vocês trazem pra gente a força da fé de querer superar. Os problemas, eles só são superados quando a gente quer, quando a gente mostra que a gente aprendeu e quando a gente mostra o que nós vamos fazer depois. Então a gente dá para vocês um livro de memórias, memórias vazias como o dia tem que ser, né? A gente levanta e a gente escreve um novo dia, e a gente escreve uma nova vida, e a gente escreve uma nova história. E a gente quer que você, sua família, o Lourenço, coloque aqui, né, as suas memórias, as suas fotos, os seus momentos, e que vocês possam iniciar essa nova história, que já foi iniciada, mas que está sendo dada continuidade, dando muitos exemplos, só que a gente quer exemplos com sorriso. Sim. Então, assim, que bom que a sua emoção hoje é uma emoção de alegria. Sim. Que bom que existem pessoas nos assistindo que podem estar passando por esse problema e que falam assim, eu também sou capaz. E às vezes não é um problema com o filho, né, prematuro, é o problema com a mãe, é o problema com o pai, é o problema com o irmão, é um problema consigo mesmo. Sim. Mas quando você traz pra gente a esperança de que existia 1% de chance, a gente entende que esse 1% pode ser muito quando a gente quer. Né? Porque é por 1% que às vezes uma pessoa passa num concurso, Sim. é por 1% que ela escapa da morte, é por 1% às vezes que ela ganha um prêmio e que ela muda de vida. Então assim, nunca é pouco, sempre é muito quando a gente quer. Né? Então, esse presente é de vocês, pode levar para o Lourenço, pode ficar com você. Mestre, muito obrigado pela sua presença, foi assim, espetacular e é admirável saber que existem pessoas que entendem tanto desses pequenos cuidados e que nos traz, porque assim, como eu falei, para as pessoas de casa é só um prematuro, vai ali para uma incubadora e daqui a pouco está indo para cá. Não, também nunca é simples, né? Sempre é algo muito maior. Obrigado pela presença, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelo acolhimento, obrigado por ser um grande profissional. Eu que agradeço e acho que é importante a gente finalizar, Rodrigo, dizendo que existem métodos para predizer o nascimento prematuro. Em 1/3 das vezes ele pode ser inclusive evitável, fazendo a medida do colo do útero entre 18 e 24 semanas de gestação. Acho que isso é uma coisa importante que fique. Sim. É porque isso é especial mesmo, isso é diferente, né? Você veio de uma infecção urinária para um Lourenço né? Super prematuro. Para você de casa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter nos acompanhado. Semana que vem nós temos uma nova história aqui para contar para vocês de superação, de emoção e de alegria. E a sua história também vai ser de muita alegria nesse ano que se inicia. Fica com a gente, semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.